Graça e paz, abençoados. Voltando aqui com a nossa série O Poder do Nome e do Sangue de Jesus. Então, abençoados, como estávamos falando, nós vamos voltar aqui para dar uma recapitulada aqui para alguns irmãos que não têm entendido. O poder foi dado ao nome de Jesus, apesar de alguns irmãos aí desprezarem o uso do nome de Jesus na oração, dizer que não tem necessidade. Vamos continuar aqui mostrando. Então, foi dado poder ao nome de Jesus, como está escrito em Mateus 28, 18. Vamos rapidamente, porque nós estamos voltando um pouquinho para prosseguir, para abrir o entendimento de alguns irmãos. Mateus 28, 18. Diz assim: o próprio Jesus falou, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: me é dado todo o poder no céu e na terra. Então, ele disse para os discípulos que foi dado a ele, já estando aqui, antes de sofrer a morte de cruz, já havia sido dado a ele todo o poder e autoridade do Pai. Então, o Pai tornou-se manifesto por meio do Filho. Então, foi dado todo o poder. Então, no nome dele estaria todo o poder. Agora, vemos também vemos agora em Atos, nós vemos aqui no verso 18 de Mateus 28 até o 20, que ele recebeu o poder e ele delegou o poder e autoridade aos discípulos, até o 20. Agora no livro de Atos, capítulo 4, nós vamos ver aqui, amados, que o que Pedro fala aqui, ó, Pedro confessando aqui, ó, no 4, verso 12. E em nenhum outro nome há salvação. Então a salvação estaria em qual nome? Na autoridade de qual nome? Na autoridade de qual nome? Do nome de Jesus. Porque também debaixo do céu não há outro nome que há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação só estaria no nome de Jesus, porque o poder de Deus estaria sobre ele, sobre o nome, foi colocado sobre o nome. E existem irmãos aí nossos que vêm desprezar a autoridade do nome de Jesus nos dias de hoje, né? João capítulo 15, eu estou apenas pontuando para nós prosseguirmos, tá, irmãos? Só para você ter um entendimento, a não ser teleguiado por esses irmãos que estão equivocados. Então agora você, diante disso, dessas pontuações, você vai começando a refletir e fazendo a sua conclusão. Diz aqui, João 15, 16. E Jesus falou assim, ó: não me escolheste vós a mim. Ele dizendo que os discípulos, foi os discípulos que vieram, escolheram ele. Mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então está vendo aqui que agora sobre os ombros espirituais, ou a vida espiritual dos discípulos, existia uma autoridade pelo nome de Jesus. Quando eles clamassem o nome de Jesus, eles iriam manifestar a vontade de Deus, o poder de Deus. Então, amados, negar isto é negar as verdades bíblicas. Então, vemos que Deus exaltou Jesus, como o próprio Paulo diz, vocês que são fanáticos, né, por Paulo, né, fazem um radicalismo em Paulo. Então, o próprio Paulo diz, em Filipenses 2, no verso 5, Paulo diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tá vendo? Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Você tá vendo? Aqui ele fala que nos discípulos tinha que haver o mesmo sentimento, o mesmo espírito de santidade. Então, fazendo uma unidade em Jesus. Agora,
ele diz aqui no verso 10 o seguinte, vamos ler, vamos prosseguir, no verso 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, né? Sendo obediente ao Pai. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, pela obediência dele, Deus colocou sobre ele um poder, uma autoridade sobre os céus e terra. Agora, diante da obediência dele até a morte de cruz, agora diz Paulo aqui, por isso Deus o exaltou soberanamente, ele se tornou igual ao Pai. Entenda bem, agora está falando que ele se tornou igual ao Pai, sendo os dois com a mesma identidade, Agora, dois espíritos com a mesma identidade. Observa isso, observa a palavra. Dois espíritos com a mesma identidade, os mesmos sentimentos. Você está vendo? Por isso Deus o exaltou soberanamente, o único que é soberano é Deus, então, mas ele agora teve a mesma identidade do Pai, e lhe deu o nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo, toda a língua confessa. Você tem língua, meu irmão, minha irmã? Tem, né? Então toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para glorificar a Deus. Então, abençoados, como que podem querer apagar a autoridade deste nome? Como que pode isso, né? Vamos em Efésios, confirmando pelo próprio Paulo. Vamos em Efésios agora. Efésios, capítulo 5, verso 20. Efésios. Paulo diz aqui, olha o que Paulo testemunhou. Dando sempre graças, agradecendo, sendo grato por tudo ao nosso Deus. Sendo grato a quem? A Deus e Pai. Deus e Pai. Tinha que agradecer, até a gratidão pela vida, tinha que ser grato a Deus por meio de quem? Em nome de Jesus. E Deus e Pai em nome de Jesus Cristo. Viu aí, amados? Entendeu aí agora? Então, vemos que o nome de Jesus tem uma autoridade espiritual sobre este nome, sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus traz na sua tradução, no seu significado, na sua tradução, do latim para o português, significando dizer Deus salva. O significado Deus salva ou Deus é a salvação. Então a salvação, a manifestação de Deus está sobre este nome. Não só esteve no passado, mas como está sobre este nome. Se vivemos sobre hoje a condição de salvo, é por causa da autoridade deste nome, dos feitos do Cordeiro. Você está entendendo? Então, não existe isso de que passou, como eles estão querendo colocar como um gibi velho, como já falado do Apocalipse, que é um jornal velho. Se é jornal velho, por que o Apocalipse fala sobre toda a Escritura? Então, a palavra de Isaías é um jornal velho, o Gênesis é um jornal velho, tudo é um jornal velho, e Paulo se apoiou em um jornal velho. Porque Paulo nada mais fez do que manifestar o quê? As revelações da graça. Paulo apenas teve um esclarecimento espiritual e trouxe a nós sobre aquilo que muitos de vocês consideram um jornal velho. Então Paulo se apoiou nesse jornal velho. Ou você acha que o que as revelações manifesta por Paulo não está apontada para o Apocalipse? Está, e nós, o canal Luz da Graça, vamos trazer o estudo aí, mostrando para vocês o tempo todo que Paulo estava apoiado nesse jornal velho, que vocês chamam.
Paulo vai estar conectado e alinhado com esse jornal velho que vocês ensinam. Espera que vamos trazer, já está prontinho aqui para vocês. Vocês que ensinam com esse equívoco, vocês que faz bem me quer, mal me quer da palavra de Deus, vocês aceitam o livro de Flávio Joséfo, que não foi incluído na Bíblia, como um livro de respeito, mas desprezam os livros apócrifos, desprezam a lei mosaica, desprezam o Apocalipse, desprezam a palavra de Judas. Oh, amado, é bem me quer, mal me quer, ioiô, hora tá em cima, hora tá embaixo. É, sobe e desce, isso eu aceito, se não aceito, é bem me quer, mal me quer. Unidu nite, salamé mingue. Ah, pelo amor do Pai. Estudar a Bíblia não é ficar fazendo essas brincadeiras de escolha e vocês estarem fazendo persuasão de palavras, escolhendo, e quando não entendem, ficam fazendo conjectura de palavra, misturando ao judaísmo. Pegam lá do judaísmo palavras e misturam para fazer conjectura. Por que vocês pegam palavras do judaísmo? Porque sabem que são difíceis de entendimento para as pessoas, que as pessoas leigas jamais vão entender que vocês estão fazendo conjectura. Porque o judaísmo vive de conjectura, vive de mitologia. E pegam lá palavras lá da numerologia da Cabala, do judaísmo. Oh, amados, pelo amor do Pai, vamos estudar a Bíblia. Você não é judeu. Se você quer ser judeu, então se converte ao judaísmo e não vem ensinar em graça, judaísmo em graça. Você está querendo enjudaizar o povo da graça? É você trazer religião judaica para dentro da graça. Mas diferente disso, nós, o canal Luzes da Graça e o canal Yahushua Reina para Sempre, que é do nosso irmão Fernando, que eu tenho maior respeito, maior consideração, porque tem seriedade com a palavra, não só ele, mas como outros irmãos. Então, como existe uma aliança entre nós de caminharmos juntos, nós conversamos a palavra de Deus o tempo todo, todos os dias, estamos estudando a palavra e conversando. Não tem um só dia que nós não pegamos um assunto na palavra e buscamos trazer luz sobre aquele entendimento. Mas, diferente de muitos, tem muitos canais aí que estão só apodrecendo o entendimento das pessoas. Ao invés de fazer frutificar, só está apodrecendo o entendimento das pessoas. Eu considero e respeito muitos canais que estão aí, que também são canais sérios, como nós. Mas a maioria, hoje em dia, está banalizado dos ensinos em graça, que só serve de perversão no entendimento das pessoas. Então, abençoados, negar o nome de Jesus é negar o nome do próprio Deus. O único nome que nós conhecemos de Deus entre nós é Jesus. Tanto que o anjo falou que ele seria o Emanuel. Emanuel na sua tradução significa Deus manifesto entre os homens, Deus conosco. Se ele é o Emanuel, dizendo que por trás daquele véu, daquela carne, estava Deus, como que você pode desprezar o nome que esse Deus usou por ele mesmo? Você dizer e pelo seu bel prazer, pelo seu bel entendimento, você querer jogar fora este nome, desvirtuar o poder deste nome. Oh, amados, preste atenção. E tem mais, vamos dizer aqui, vamos mais. Então ele passou a chamar Jesus, Deus salva, ou Deus é a salvação. Jesus Cristo, Cristo significa Messias, o ungido, o separado, o santo de Deus. O poder foi dado a Jesus, amados, foi em todos os séculos. Vamos ver agora em Efésios, capítulo 1, no verso 21. Olha o que Paulo diz. Vamos ler do verso 20 em diante. Diz aqui: que Deus manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua
direita. Então, mostra-se aqui que agora esse Cristo que foi manifesto aqui gerou uma vida espiritual, um corpo espiritual para ele. Foi gerado um corpo espiritual. Aquilo que Deus esperava de Adão, que não foi possível, em Cristo foi possível. Por isso ele foi chamado de segundo Adão, ou Adão perfeito. Então, esse Adão perfeito, que é Cristo, ele gerou um corpo espiritual como filho de Deus. Por isso que ele é chamado de primogênito, primeiro filho de Deus, primeiro espírito chegado diante da presença de Deus, primeiro filho, ou primogênito dentre os mortos, primícia dos que dormem, primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então, gerou um espírito. É isso que você tem que entender. Que está falando e ensinando a abobrinha. Foi gerado um espírito, um corpo espiritual em Cristo. E este corpo agora, que outrora era Deus dentro da carne, agora não precisa mais do corpo físico. Agora foi gerado um corpo espiritual a partir da morte e ressurreição. Então, na morte e ressurreição, Cristo, na elevação dos ares, né, aos céus, então esse corpo físico foi desfeito e ele subiu com um corpo espiritual. Tanto que ele ao chegar, deixa o irmão Paulo ligar aqui o carregador aqui, me perdoe, tá? Tanto que ele ao chegar na casa onde estavam os discípulos, Cristo atravessou as paredes, então mostrando que ele estava ali com as duas naturezas. Ele manifestava tanto a natureza, ele podia manifestar tanto a natureza física, o corpo físico, como o corpo espiritual. Ele ali já tinha recebido o corpo espiritual. Ele atravessa as portas e as paredes, com a porta trancada, ele atravessa paredes. Ali foi o corpo espiritual, como o corpo angelical. Ele manifestou com o corpo adâmico, o corpo de Adão antes do pecado, que é o corpo angelical. Então ali ele manifestou com o corpo espiritual, atravessando paredes, portas e paredes. Então, abençoados, vê que ali se formou um corpo espiritual agora, aonde Deus, ele estava nele só antes, agora pelo Filho, gerado aqui na criação, trouxe o nome dele, Deus trouxe o nome dele, manifestou aos homens, sendo Deus conosco, manifestou a sua vontade, a sua palavra, aonde foi chamado de Jesus. Ele colocou o nome nele como Jesus. Agora Deus cumpriu tudo, mas esse corpo agora gerou, na sua perfeição, gerou um corpo espiritual em Cristo. Ou você acha que o espírito que estava ali foi para onde? Você tem um espírito humano. E o espírito humano de Cristo foi para onde? Não estou falando do Espírito Santo. Estou falando do espírito humano de Cristo. Então, o Espírito de Deus, que é o da criação, estava cooperando com o ministério de Cristo. Entenda isso. É ele que manifestava a autoridade e o poder sobre o ministério de Cristo. O Espírito de Deus, da criação. Agora, além do espírito da criação, Cristo tinha nele mesmo um espírito que era a divindade de Deus, sem condenação, sendo gerado nele, na vida, no curso da vida humana. Esse espírito, após a morte de Cristo, quando Cristo falou assim, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Vê-se lá na passagem que está com letra minúscula, dizendo que era o espírito humano, da humanidade de Jesus. Da humanidade de Jesus, que é o espírito, que é a divindade humana de Jesus. Esse espírito é que foi entregue na cruz. Esse espírito é que agora foi juntado, ele foi juntado, ele se identificou
com o Espírito Santo, porque foi perfeito até o fim. Então ele passou a ter a identidade divina do mesmo Espírito de Deus. Perfeito. O Adão perfeito. O Filho perfeito. Com a mesma identidade. Agora são dois espíritos. Dois espíritos. Você vai ser levado à loucura de ouvir isso. Mas agora foi manifesto dois espíritos. O da criação, que é o espírito da criação, que cooperou com o ministério de Cristo, o Espírito de Deus, e agora um outro Espírito que foi chamado de Espírito Santo. Esse Espírito, que é a mesma identidade do Espírito de Deus, ele foi gerado em Cristo e que agora estaria ali um Espírito gerado que levou os espíritos que estavam em prisão a uma perfeição, gerando um Espírito lá de Cristo, e aonde Cristo era o cabeça. E o Espírito de Cristo, aquela divindade humana de Cristo, glorificada agora, vem voltar. Vem ser chamado de Espírito Santo. Por que santo? Porque o espírito de Adão foi corruptível. O Espírito de Cristo foi santo, sem corrupção. Você está entendendo, amado? Então existe agora o Espírito de Cristo. Nos céus existe o Espírito de Cristo. Diz aqui, que manifestou a Cristo, Efésios 1:20, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita. Então agora está um corpo espiritual da igreja em Cristo, que forma o corpo de Cristo. Agora Cristo tem um corpo como o próprio Deus. Ele antes foi a alma de Deus, manifesta na criação. Mas agora Cristo tem um corpo. Por quê? Porque ele gerou um espírito perfeito. Ele tem um corpo que é uma alma nos céus, uma vida espiritual nos céus, pela igreja, aonde ele é o cabeça, tem um corpo. E por isso que esse corpo espiritual, que foi denominado Cordeiro, esse corpo espiritual que é a igreja, foi denominado Cordeiro também. A igreja leva o nome do Cordeiro, porque é um só corpo com ele nos céus. E diz aqui, e pondo à sua direita nos céus. Quem está sentado ao lado de Deus nos céus? A destra, ao lado. Fala-se de um trono ao lado, a destra, o lado direito, lado de força, lado de poder. Então está dizendo que está ao lado, não está dentro, não está em Deus, mas está com Deus. Um trono com Deus, um trono ao lado com Deus, está junto de Deus. Então, ele foi posto à sua direita, ao lado, acima de todo principado, verso 21, o seu nome está acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo o nome, o nome dele está acima de todo o nome que se nomeia, não só, Paulo fala, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, ao seu nome. E sobre todas as coisas constituiu como, e sobre todas as coisas, agora falando das coisas celestiais, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça, imagem da igreja, aonde o corpo, a cabeça depende do corpo, como o corpo depende da cabeça, então é um só corpo. Por isso que ele institui a ceia, e ele diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue que é dado por vós. Então está dizendo que o corpo espiritual dele estava agora unido num só, ele estava unindo a igreja, formando um corpo espiritual. Por isso que ele ministra a ceia, formando um corpo espiritual, a igreja, por meio do corpo espiritual e por meio do sangue, da justificação. O sangue é representação de alma, de vida espiritual. Então, a igreja, para ela, teria vida espiritual em Cristo.
que é a simbologia do sangue. Você está entendendo, amado? Então, abençoados, vamos entendendo. E diz aqui, ó, sujeitou todas as coisas e pôs os seus pés sobre todas as coisas, constituiu cabeça como igreja, como cabeça da igreja, que é seu corpo, ó, que é o seu corpo. Qual é o corpo de Cristo nos céus? A igreja, o corpo espiritual. Ele agora tem um corpo espiritual nos céus? Tem. Então, dizer que só existe o Pai assentado no trono, como o próprio irmão Paulo, no seu equívoco de entendimento, já ensinou, é um erro, porque existe dois corpos espirituais agora reinando com Deus, no mesmo espírito, no mesmo propósito. Existe o Pai e o Filho. Há um só Deus. Mas esses dois Deus se formou um. Por isso que Jesus já falou para os discípulos: Filipe, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Já era um aqui. Jesus já veio no mesmo propósito. Agora nos céus existe um só Deus, porque os dois são um. Agora existe Deus no corpo espiritual, e existe agora aquele que era alma de Deus, que era vontade de Deus, que foi Cristo manifesto. Agora tem um corpo espiritual, tem outro corpo espiritual reinando com o Pai. Você está entendendo, amado? Na mesma vontade, no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Por meio do corpo que é igreja, aonde Cristo é o cabeça. Muitas pessoas não podem entender isso, porque são palavras espirituais, e para muitos vai ser difícil de entender isso, mas estude a palavra que você vai entender. Então, abençoados, vamos prosseguir aqui. Agora, como falamos, né? Deus outrora, a partir a partir da criação do homem, ele era Deus de perto, aonde ele conversava com o homem todas as tardinhas. No meio do jardim lá, ele vinha conversar com o homem ouvia a voz de Deus no seu diálogo, todos os dias. Até que o homem pecou, né, transgrediu a ordem do Criador. Então houve uma separação. O homem que estava perto, aonde Deus era Deus de perto, passou a ser Deus de longe. Existiu agora um obstáculo entre Deus e o homem, que foi o pecado, a condenação, a morte espiritual. Deus, para trazer o homem para perto, fez uma imagem de reparação ali naquele presente, em Adão, a partir do pecado, apontando, dizendo e mostrando que aquele pecado, aquele estado já foi reparado, né? Já seria reparado no final, que já teve um começo, mas teria um fim. Em Cristo, aquela condenação, aquele estado de condenação seria tirado no Filho, mostrando por meio do sacrifício do animal o quê? A reparação do pecado, e cobrindo as vergonhas do homem, onde o homem não teria mais estado de condenação, de se ver em condenação diante de Deus, que é o couro do animal. Não só houve derramamento de sangue, mas o couro do animal que trazia a sã consciência ao homem, a partir de Cristo. Você está entendendo, amado? Agora, Deus que era Deus de perto, em Adão, perfeito, e depois passou a ser Deus de longe, passando agora a se manifestar por meio de figuras, de sacrifícios e rituais. Existia uma separação entre Deus e o homem, que Cristo se tornou a ponte, né, para poder fazer essa comunhão, né? O sacrifício se tornou a ponte, porque existia uma separação. O sacrifício se tornou a ponte, sacrifício em Cristo, né? No Cordeiro, nos animais. Agora, em Cristo, Deus agora vem unir essa comunhão de novo. Por isso que é Deus conosco. Deus agora vem de volta, agora ser manifesto de volta, agora juntinho ao homem, vivendo como o próprio homem, para poder expressar e trazer um entendimento mais perfeito ao homem, por meio do Filho. Você está entendendo, amado? Ele foi chamado de Emanuel, Deus conosco, é o Deus de perto. Agora o Filho vem repetir as mesmas obras do Pai. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo
14. Vamos entendendo isso. Mateus 14, no verso 20. Verso 20 ao 26. Diz assim, ó, vamos entendendo aqui. Mateus 14, 20 ao 26. Diz aqui. Mateus, não, me perdoe, é João 14, tá? Nós vamos passar para o próximo vídeo. Vamos continuar no próximo vídeo. Em João 14, só vamos fazer a leitura aqui para nós prosseguirmos. João 14, verso 20. Diz assim: naquele dia conhecereis que estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem? Judas, irmão de Tiago, né? Senhor, de onde vem que há de manifestar-se a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, viveremos para ele e faremos nele morada. Você está vendo, abençoado? Vamos passar para o próximo vídeo, porque é um pouco aqui, um pouco ali. Vamos para a parte 7, em nome de Jesus.